Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Augusto Paixão, sou professor de matemática e estou aqui com uma série chamada Flecha de Matemática, com o objetivo de auxiliar vocês que têm menos tempo para ficar se dedicando ao estudo da matemática. Não quero desprezar a questão de que a matemática exige a resolução de bastantes exercícios para você ter uma prática, mas de qualquer forma, considerando aqueles alunos que têm menos tempo, a minha tentativa aqui é mostrar o conteúdo de uma forma mais dinâmica, né? E de forma a dar algum subsídio e auxiliá-los nesse trabalho nos seus estudos, tá? Então, eu começo com o número 1, Teorema de Pitágoras, e eu decidi começar com o Teorema de Pitágoras porque dentro da prova do Enem, por exemplo, e não só na prova do Enem, é um teorema que é muito explorado dentro da matemática como um todo. Ele aparece na geometria plana, mas ele é fundamental para questões de geometria espacial, para fundamentar várias coisas que desenvolvem geometria espacial e em geometria analítica. Então, é muito importante, é fundamental que você conheça o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, pessoal, sem mais delongas, começando já a nossa aula aqui, ele vai estar sendo utilizado a partir de um triângulo retângulo. Eu desenhei três triângulos retângulos aí. E para mostrar para vocês que o importante e a primeira coisa que você tem que fazer ao olhar um triângulo retângulo é identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado maior, tá? Então, todas as vezes que você tiver o lado maior, que é o lado que enxerga o ângulo de 90 graus, esse é o ângulo de 90 graus, né? Esse cara aqui é a hipotenusa. Hipotenusa. Por que ele é hipotenusa? Porque é o maior lado e é quem está enxergando aqui o ângulo de 90 graus. E os outros dois? Os outros dois são chamados de catetos, tá? E eles formam um ângulo de 90 graus. Então, eu teria hipotenusa e os catetos. Então, aqui eu teria hipotenusa e aqui cateto, cateto. Hipotenusa, cateto, cateto. Por quê? A hipotenusa é o lado maior. A hipotenusa é quem olha o ângulo de 90 graus. Essa é a primeira coisa, tá? E antes de eu chegar e já te apresentar o Teorema de Pitágoras, vamos pegar um exemplo aqui em que eu dei nomes, né, para os elementos, para os lados, e o nome pode ser qualquer um, tá? Então, quando você vai guardar o Teorema de Pitágoras, é importante que você não guarde simplesmente a fórmula que a gente vai apresentar para vocês, mas guarde uma figura associada. E a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é a hipotenusa. Nesse meu exemplo, eu chamei de A e os catetos eu chamei de B e C. Então, a minha hipotenusa é A, nesse meu exemplo, e os meus catetos são B e C. Antes de eu identificar, pessoal, eu preciso fazer uma observação, tá? Que é uma questão de linguagem e que muitas vezes a pessoa se confunde com isso. Então, antes de eu falar do Teorema de Pitágoras, que vai ser empregado no triângulo retângulo, eu preciso esclarecer a questão dessa linguagem. Qual é a questão? Por exemplo, qual é o quadrado do número 3? O quadrado do número 3 é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Qual é o quadrado de um número qualquer A, que eu não conheço? É A ao quadrado, que é A vezes A. Pronto, A ao quadrado é A vezes A. Pois bem, essa é a definição de quadrado. Então, se eu falasse assim, o quadrado da soma de dois números A e B. O quadrado de quê? Da soma. Tá vendo aí, ó? O quadrado da soma. Soma de quem? De A e B. Ora, o que é quadrado? Não é ele vezes ele mesmo? Então é A mais B vezes A mais B. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui A vezes A, que vai dar A ao quadrado. Eu vou fazer A vezes B, A vezes B. Pessoal, isso é a propriedade distributiva da multiplicação. Eu estou distribuindo cada um dos elementos do primeiro parênteses com o segundo elemento. A gente fala de chuveirinho, mas não importa. O importante é você entender que você vai ter que fazer isso. O nome da propriedade distributiva. B vezes A, BA, mas a gente costuma colocar em ordem alfabética. Então, AB. BA e AB é a mesma coisa. B vezes B, B ao quadrado. E aí, ó, eu tenho AB e AB. Então, isso vai virar o quê? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Este é o quadrado de A mais B, que é diferente, pessoal, da soma do quadrado de dois números A e B. Veja que deu diferente. A ao quadrado mais B ao quadrado é diferente de A mais B ao quadrado. Isso é a primeira observação
que vai interessar para a gente. Por quê? Porque às vezes o pessoal faz uma bagunça com isso aqui. Tá? Mas vamos lá. O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é a soma dos quadrados catetos, a soma do quadrado dos catetos, soma dos quadrados, é igual ao quadrado da hipotenusa. Ah, professor, por que você escreveu ao contrário? Por que você não botou igual lá depois do b ao quadrado mais c ao quadrado? Tanto faz. Escrever isso aqui é a mesma coisa. Tanto faz escrever assim. B ao quadrado mais c ao quadrado é igual ao quadrado, ou escrever A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais c ao quadrado. Né? Eu estou girando aí. Tanto faz. Esse é o Teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, lembra que eu falei que ele tem que estar associado à minha figura. Quem é aqui? É a hipotenusa. Então, é importante eu saber quem é a hipotenusa e os catetos. Porque senão você vai confundir. Porque o cara fala assim, olha aqui, é A ao quadrado. Não. Aqui não é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Porque a hipotenusa é B, ó. Você vê que a hipotenusa eu chamei de B. Então, se a hipotenusa eu chamei de B, o B é que vai estar sozinho. O B vai estar sozinho. Então, B ao quadrado é igual ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o maior aí? É o que olha o ângulo de 90 graus. Quem é? É o x. Então, o x vai estar sozinho. X ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá vendo? Nesse outro aqui, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o w. Então, w vai estar sozinho. W ao quadrado é igual a g ao quadrado mais a ao quadrado. Ele está sozinho aqui no primeiro tempo. Certo? Então, é assim que eu emprego o Teorema de Pitágoras. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês, onde eu tenho um triângulo retângulo de catetos iguais a 1. É um triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais. Ó. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. E isso vai ser um teorema muito importante, tá? O que a gente vai fazer aqui é um teorema muito importante que vai ser muito explorado em algumas coisas que nós vamos fazer por aí, tá? Então, eu vou empregar o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? X. Então, o x vai ficar sozinho. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. X ao quadrado é 1 mais 1. X ao quadrado igual a 2. E aí, como eu quero sumir ao quadrado, eu extraio a raiz. E aí, pessoal, é essa a informação. Todas as vezes que eu tiver um triângulo retângulo isósceles de lado 1, a hipotenusa vai dar raiz de 2. Eu tenho que guardar isso, decorar isso? Não, você não tem que decorar isso. Você tem que saber empregar o Teorema de Pitágoras. Tá? Uma das nossas aulas aí em sequência, a gente vai aprimorar isso daí. Nesse nosso primeiro encontro, é o Teorema de Pitágoras que é mais importante e eu estou empregando. Aí, então, a minha hipotenusa aí é raiz de 2. Agora, imagina o seguinte, está aí o que nós acabamos de calcular. Tá? Agora, imagina que eu desenho aqui um outro triângulo retângulo. Ao desenhar esse outro triângulo retângulo, observa que a minha hipotenusa do triângulo anterior, ela se torna cateto desse triângulo aqui. Certo? Ó, ela é cateto, porque o lado maior é o y. Tá vendo? Ó? Então, nesse meu desenho, que eu incluí aí, e aquele outro cateto é 1 também, a minha hipotenusa é y. Ah, então eu vou empregar o teorema de Pitágoras. Quem é que vai ficar sozinho? A hipotenusa. Tá aqui, ó, y. Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, vai dar y ao quadrado igual a 1 mais 2. Porque toda vez que você tem uma raiz quadrada, quando não aparece aqui o índice raiz quadrada, elevado a 2, a raiz some. Né? É como se você fizesse isso aqui. Ó. Muita gente faz isso. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 1 mais 2. Y ao quadrado é igual a mais 2. Desde que aqui seja um número positivo, né, raiz, e vai ser mesmo, né, eu teria essa informação. Então, y ao quadrado é igual a 1 mais 2. Y ao quadrado é igual a 3, y igual a raiz de 3. Aí eu fiquei com essa figurinha aí, tá vendo? Veja aqui que eu tenho raiz de 2 e aqui raiz de 3. Aí imagina que eu continue com a brincadeira. Eu coloque ali 1, aqui um triângulo retângulo novamente, a minha hipotenusa é W, e o raiz de 3, que era hipotenusa no triângulo anterior, ele é cateto nesse meu novo triângulo aqui. Certo? Quem é que vai ficar sozinho? O W, porque o W é a hipotenusa. Então, W ao quadrado igual a 1 quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. W ao quadrado igual a 1 mais a raiz novamente de 3, o 3 sai da raiz. Vai ficar W ao quadrado igual a 4. Então, W igual a raiz de 4, que vai dar quanto? 2. Então, o W deu 2, mas é raiz de 4. Ó, é raiz de 4. Vai dar 2, mas é raiz de 4. Por que eu fiz questão de deixar escrito raiz de 4? Porque se eu ficasse fazendo essa brincadeira a vida inteira, eu poderia montar uma figura como essa. Só que aqui eu estou girando ao contrário, tá? Ó, aqui eu fui fazendo para a direita. Aqui eu estou fazendo para a esquerda. Veja que aqui está o 1 e o 1.
aqui deu raiz de 2, eu botei 1, deu raiz de 3, eu botei 1, deu raiz de 4, eu vou botar 1, vai dar raiz de 5, e vai ser assim até eu girar até o raiz de 17, tá vendo? Essa figura aí se chama espiral de Teodoro. É uma curiosidade, tá, pessoal? Ninguém tem que ficar decorando espiral de Teodoro, não, mas é uma curiosidade se eu fosse pregando o Teorema de Pitágoras consecutivamente. A minha preocupação aqui foi empregar o Teorema de Pitágoras, tá? E ao mesmo tempo apresentar essa curiosidade para vocês. Ok? Pois bem, eu queria terminar aqui essa explicação do Teorema de Pitágoras aplicando esse teorema num exercício da prova do Enem de 2016. É uma questão de geometria espacial, porque envolve esfera. E como toda questão do Enem, tem um texto lá contando uma historinha todinha, e o primeiro parágrafo é exatamente isso. Então, quando você estiver resolvendo a prova do Enem, fica atento a isso. Às vezes o texto tem uma história todinha que não serve para nada, para a resolução em si. Apenas é uma contextualização, uma explicação do que está acontecendo. E aí o aluno é que tem que tirar a informação. E aí o primeiro parágrafo fala que a bocha é um esporte jogado em campos que são terrenos planos, nivelados, imitados, blá, blá, blá. O objetivo desse esporte é lançar bochas. Eu poderia ler todo o primeiro parágrafo, mas ele não vai servir para eu resolver o exercício. Aí eu já vou para o segundo. A figura 1 ilustra uma bocha, o bolinho, eu já estou entendendo. É lógico que eu preciso para entender o problema. Foram jogados em uma cancha. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros. Então essa aqui é a bocha. Já falou, e esse é o bolinho. A bocha tem raio 5 e o bolinho tem raio 2. Observe que isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio, raio, tudo isso aqui é raio. Né? É o raio da bocha. Assim como aqui eu teria raio, 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 raio. Porque o raio é a distância do centro até a superfície. Lembrando que isso aqui é uma figura espacial. E aí ele diz que o C é o centro da bocha e o O é o centro do bolinho. Está escrito aqui. Ó. Então essas são as informações importantes. Eu estou identificando. Quando você fizer a prova do Enem ou qualquer outro concurso, é importante que você identifique as informações numéricas que podem te interessar na resolução do problema. Ele diz que centro é o centro da bocha e O é o centro do bolinho. A e B são pontos em que a bocha e o bolinho tocam o chão. Tocar o chão é tangenciar, a gente pode falar tangenciar também. A distância entre A e B é B, e aí começa o meu problema com a pergunta que vai ser feita, mas antes de eu chegar na pergunta, eu quero fazer uma observação sobre a esfera, tá? Porque a esfera é uma figura espacial, vocês estão vendo aí? É uma figura espacial, eu desenhei uma faca do lado, é só uma ilustração para dizer o que eu vou fazer, e eu vou cortar essa esfera ao meio, como se fosse uma laranja. Uf, cortei como se fosse uma laranja. E ao fazer isso, eu obtenho duas semi-esferas, como se fossem meias laranjas, né? E aí observa que aqui eu tenho um círculo e aqui eu tenho um círculo. É isso? Está o centro, está o centro. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vão ver que muitas das vezes, para eu resolver os exercícios de esfera, eu trabalho com a figura plana, que é o corte da esfera. E é o que eu vou fazer aqui. Então, na verdade, na hora de eu resolver esse problema aqui, veja que ele está pedindo para mim, a pergunta dele é: qual é a razão entre D e o raio do bolinho? A pergunta dele é: razão é uma fração entre D e o raio do bolinho. É essa a pergunta que ele quer que eu responda. Quanto que é D sobre o raio do bolinho, que é 2? Aí veja, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o C e o O ali, tá? Eu liguei. E mais, eu vou aqui complementar a figura, veja que eu desenhei em verde, e vou fazer a seguinte brincadeira. Olha só o que eu vou fazer. Por que eu fiz aqui? Porque eu posso enxergar isso como se fosse aquele corte, né? Virou um círculo, né? Fica mais fácil de eu trabalhar. E é isso que vai me interessar. Veja que eu sei que C, essa distância aqui, ó, vou chamar aqui de T. Essa distância CT é raio da bocha. E o raio da bocha é quanto? E a distância TO é raio do bolinho. E o raio do bolinho é quanto? 2. Então, pessoal, eu tenho isso ali, ó. Tá vendo? Ó? E aí, o que vai me interessar agora? Vai me interessar que, na verdade, ele quer que eu calcule o D aqui. Só que isso aqui, ó, é o D. E observa que isso aqui também vale 5. Por quê? Porque isso aqui é o raio da bocha. Aqui é 5, aqui é 5. Qualquer linha que eu fizer, lembra aquele tanto de linha que eu fiz? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E aí, pessoal, ao desenhar esse triângulo retângulo, isso aqui é 7, né? Porque é 5 mais 2.
aqui é C, aqui é O, aqui é a distância D, e eu preciso saber esse pedacinho aqui, ó. Né? Quanto que vale esse pedacinho aqui? Vou chamar aqui de B. Quanto que vale o CB? Olha, se você observar, isso aqui é 2, né? Porque é o raio do bolinho. Então, isso aqui também é 2. Então, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, é 5 menos 2. Então, ele vale quanto? 3. Então, veja que eu tenho um triângulo retângulo, onde o que me interessa é calcular o valor de D. E para eu calcular o valor de D, eu tenho um triângulo retângulo, vou empregar o teorema de Pitágoras. Quem é o lado maior? 7. Então, 7 fica sozinho. Então, ficaria 7 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. Que eu posso escrever como sendo D ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Só girei, né? E aí ficaria D ao quadrado mais 9 é igual a 49. D ao quadrado é igual a 49 menos 9. D ao quadrado igual a 40. D igual a raiz de 40. Aí você sabe que raiz de 40 não é a mesma coisa que 4 vezes 10? Professor, por que você escreveu 4 vezes 10? Porque eu queria escrever de um jeito que aparecesse o número que você extrai a raiz. Aí isso aqui é raiz de 4 vezes raiz de 10. Raiz de 4 é 2, ficaria 2 raiz de 10. E o 10 eu não tenho como extrair a raiz, né? Então ele fica ali dentro. Então, eu não queria, não era D sobre 2, e o D não é 2 raiz de 10, que é raiz de 40, né? Então ficaria 2 raiz de 10 sobre 2, simplifica aqui, fica raiz de 10. Ô professor, mas eu aprendi que eu poderia extrair raiz de 40 fatorando 40. Pode também, pessoal, não tem problema nenhum, ó, fatorar o 40. Só que às vezes você já consegue fazer de uma maneira rápida, igual eu fiz. Separando 40 como sendo 4 vezes 10. Aí o 4 sai da raiz, que a raiz de 4 é 2 e o 10 fica. E eu posso fazer isso com qualquer coisa, né? Por exemplo, se eu tivesse assim, raiz de 500, você pode fazer 5 vezes 100. Raiz de 100 é quanto? É 10. Aí dá 10 raiz de 5. Por exemplo, entendeu? Foi isso que eu fiz. Mas você pode fatorar e fazer pelo processo convencional. Então, conclusão, qual é a resposta? Letra E, raiz de 10. Perfeito? Então, não deixem de treinar a teorema de Pitágoras, que ele é explorado em diversas situações e diversos contextos dentro do conhecimento da matemática. Perfeito? É isso, um abraço e espero que vocês assistam o próximo vídeo.